Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai ao meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Ó Deus, neste momento que a Tua palavra, que é santa, foi lida, habilite o nosso coração, ó Pai, para ouvir a Tua doce voz. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os domingos nós temos olhado para o Evangelho de João. Estamos aí agora no capítulo 15. Jesus tem feito alguns discursos maravilhosos. Ele tinha estado no cenáculo com seus discípulos, algumas horas que antecede a sua prisão. No final dessa noite ele termina preso, e depois inicia todo aquele processo de julgamento. Ele é morto na sexta-feira, e no domingo ele ressuscita. Depois dele ter tratado com os discípulos sobre a ideia de a necessidade de percebermos que Deus precisa nos servir naquela cerimônia do lava-pés, e daí se tornando um paradigma para que todos nós possamos servir uns aos outros, depois dele ter lidado de modo específico com consolo para o coração daqueles homens, porque não era uma noite fácil. Um deles, inclusive, iria trair Jesus, outro iria negar, e Jesus então falou de um consolo que vem do Senhor sobre os seus apóstolos. Ele faz promessas grandiosas de que os apóstolos desfrutariam da presença do próprio Deus neles, através da ação do Espírito Santo. E aí a gente chega no capítulo 15, quando Jesus agora lida com uma metáfora linda da videira e dos ramos, e apresenta para nós a figura de que há um agricultor que está olhando para esta relação e toma algumas providências em relação aos ramos. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa noite exatamente sobre a videira, o agricultor e os ramos. Você sabe
qual é a palavra mais comum usada no Novo Testamento para descrever quem nós somos? Qual é o título, a expressão mais usada no Novo Testamento para dizer a nossa identidade? Talvez você pense, cristão, né, pastor? Não é isso que nós somos conhecidos? Você vai ser surpreendido ao perceber que, na verdade, a palavra cristão aparece basicamente 3 vezes na Escritura, no Novo Testamento. E o contexto em volta delas é sempre de alguém atribuindo algo a eles, e a maioria das vezes de forma pejorativa. Então, eles foram apelidados, chamados de cristão. E aí Pedro chega a dizer assim, se vocês sofrem por ser cristão, glorifique a Deus, vale a pena sofrer por isso. Então o termo cristão não é errado, óbvio, mas ele não é o termo mais usado na Bíblia para designar quem nós somos, embora nós sejamos cristãos. Qual que é então, pastor? É a expressão em Cristo, ou seus semelhantes como nele, em Cristo, nele. Ocorre em torno de 200 vezes no Novo Testamento. Aqui nós esbarramos em algo que ficou conhecido como a união mística com Cristo. O que define eu e você é que nós estamos unidos a Cristo e Cristo está unido a nós. Daí Deus nos chama até mesmo de santos em Cristo. Essa expressão em Cristo define quem você é. Por isso que Jesus vai usar uma metáfora aqui, de uma videira e de ramos, e dizendo, todo ramo que estando em mim, vai acontecer algumas coisas, e sem mim, nada pode fazer. A nossa união com Cristo é a coisa mais preciosa que nós temos. E isso é que define você diante dos outros. Quem você é? Você é o que é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é chamado até mesmo do herdeiro de todas as coisas, por causa do nosso grande Redentor. Em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 17, 16, aí você encontra 2 blocos, mas falando da mesma verdade. Do verso 1 ao verso 8, é a metáfora da videira, dos ramos e do agricultor. E do verso 9 até o verso 17, é a explicação desta metáfora. Jesus não mudou o assunto, você vê que se repete o assunto, mas muda o tom. E em vez de falar muito de uma relação agrícola, ele passa a dizer de uma relação pessoal de amor. Permanecer na videira é o mesmo que permanecer no amor. Na primeira parte é permanecer na videira, a segunda parte é permanecer no amor. Então ele explica, amplia essa metáfora. E é isso que nós queremos fazer nessa noite com a graça de Deus. Olhar para esses 2 blocos, a videira, o agricultor e os ramos. Primeira lição, então, é a metáfora, a videira em si, o agricultor em si e o ramo em si. E depois nós veremos a explicação que o próprio Cristo atribui a isso, através de uma relação de amor e de obediência. Veja aí comigo a metáfora. A videira é apresentada como sendo o nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja aí o verso 1. Tendo Jesus... Verso 1, vamos juntos? Eu sou a videira verdadeira. Só um minuto. No Evangelho de João, você encontra 7 vezes a expressão eu sou. E aí alguma coisa. Eu sou a porta. Eu sou o pão vivo. Há sempre algo caracterizando o eu sou. E aqui Jesus diz, eu sou a videira. Mas não uma videira qualquer. Eu sou a videira verdadeira. A metáfora da videira era muito usada no Antigo Testamento. Você tem várias vezes. Salmo 80, Isaías 5, Jeremias 2, Ezequiel, em Oséias, tem muitos lugares. O que é curioso é que na maioria das vezes, esmagadora, você vai encontrar Deus reprovando essa videira lá no Antigo Testamento. A videira no Antigo Testamento era algo aplicado à nação de Israel. Na abertura do nosso culto, nós lemos o Salmo 80, que diz que Deus tirou essa videira do Egito.
Deus a plantou num lugar, Deus a fez prosperar, mas ela agiu muito mal, ela não produziu frutos adequados. Então ela está sendo invadida e sendo destruída. Daí que Jesus grita para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira que de fato produz o fruto justo. Em Oséias você vê Deus repreendendo Israel e dizendo: vocês foram videiras que não produziram frutos. Mas Jesus é o verdadeiro israelita, que produz o verdadeiro fruto. Lembra que no Evangelho de João, várias vezes, você encontra as substituições daquilo que era símbolo pela realização. Jesus realiza o seu primeiro milagre exatamente substituindo as águas da purificação nas talhas e transformando em vinho a velha e a nova aliança. Você vê Jesus chegando no templo e dizendo: eu vou destruir e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele está dizendo do templo físico? Não, ele está dizendo de quem ele é. O templo de Israel representava Cristo, e Cristo está dizendo: eu vou destruir e em 3 dias eu reconstruo o novo templo. Morte e ressurreição. Quando Jesus apresenta como aquele que está multiplicando os pães, ele se coloca como o verdadeiro Moisés, o profeta maior que Moisés, que deveria de vir ao mundo, substituindo agora Moisés. Quando ele grita: eu sou a luz do mundo, ele está contrastando com as festas daquela época. Perceba, ao longo do Evangelho de João, Jesus veio fazendo essa clara evidência de aquilo que o Antigo Testamento tinha como sombra. Ele é a verdade plena. E agora ele está dizendo para judeus, para pessoas que sabiam que a nação de Israel era o símbolo de uma videira. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Você precisa estar conectado em mim, não na descendência física de Abraão, porque muitos acreditavam que estar na descendência física de Abraão era suficiente. E Jesus está dizendo: não, eu é que sou a verdadeira videira. Aliás, sempre foi essa a promessa. Não é que o plano com Israel fracassou, não. Deus sempre prometeu que um judeu abençoaria o mundo todo, um descendente de Abraão, e esse descendente é o próprio Cristo. Então perceba a identidade de Cristo aparecendo aqui como sendo a verdadeira videira, que vai estabelecer conexões profundas e duradouras. Eu e você precisamos saber que nós só temos como ter vida se estivermos conectados em Cristo. Várias vezes isso vai aparecer no texto: sem mim nada podeis fazer. Mas não apenas há uma videira que é Jesus, é apresentado a nós um agricultor. Isso é muito curioso, porque nos outros eu sou, nunca você vê a conexão do Pai. Jesus não diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o Pai é... Não, ele não faz isso. Ele só diz: eu sou o pão vivo. Mas agora, ele diz: eu sou a videira, e ele coloca chama a atenção para um outro personagem que é o Pai. Quem é o Pai? O Pai é chamado do agricultor. Olha o verso 1 de novo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. O que esse agricultor vai fazer? Verso 2. Esse agricultor vai agir em relação aos galhos. E ele vai fazer 2 coisas. Olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O Pai é o agricultor, e o agricultor vai cuidar dessa videira. E o ramo que não dá fruto, ele corta. A palavra corta aqui, na língua grega, ela pode ser traduzida com cortar, de separar, ou de levantar, tirar levantando. Daí alguns vão achar que o que Jesus estava dizendo aqui não é um desligar, mas o ramo não está dando fruto, então é como se ele levantasse ele para que pudesse dar fruto. Respeito aqueles que pensam assim, mas estudando esse texto, eu prefiro seguir a outra linha, mais próximo do que você vê aqui mesmo no português,
de que cortar é cortar mesmo. Aí diz, pastor, como é que pode alguém ser cortado de Cristo, né? Você está dizendo que alguém é capaz de perder a salvação? Não, não é isso. A Bíblia está usando metáfora aqui de uma realidade. E várias vezes na Escritura é apresentado a nós a realidade de pessoas que acham que estão em Cristo, mas eles não têm fruto. Estes Tiago chama da fé sem obras. É uma fé morta. Aliás, se você pensar no grupo dos apóstolos, naquilo que estava acontecendo bem próximo deles, eles foram para o cenáculo em grupo de 12 apóstolos de Jesus. E no meio da conversa, Jesus disse, um dentre vós me trairá. E no meio da conversa, um saiu, um que estava com Cristo, sendo visto andando com Cristo, mas não tinha fruto, nunca foi de verdade. E está sendo cortado. Jesus disse, o que tem de que fazer, fazer depressa. A parábola do semeador que lança a semente vai dizer de alguns solos que ouve, parece que aderiu, tem uma certa convicção, brota alguma coisa, mas não tem persistência. Hebreus vai dizer que há pessoas que provam de coisas espirituais, mas que caem definitivamente. Então não é que esses eram ramos colocados pelo Deus verdadeiro, não. Mas eram pessoas que estavam lá, próximo da videira, desfrutando de coisas da videira. Mas se não der fruto, o agricultor corta. Por que ele corta? Porque o compromisso dele é que essa videira esteja boa. E à medida que ele corta, outros ramos vão ocupando aquele lugar. Aliás, essa ideia de videira sendo cortada é aplicada ao próprio Israel. Paulo diz que os ramos naturais foram quebrados para que outros ramos fossem enxertados, que somos nós, os gentios. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele é a videira e existe um pai que age nessa relação. E ele corta todo aquele que não dá fruto. Por que ele corta? Porque é impossível estar em Cristo e não dar fruto. Veja que dar fruto não é algo possível ou não, uma possibilidade. Jesus diz, todo ramo que estando em mim dá fruto. Se não der fruto, ele não está. Então precisa ser cortado. Ao longo da história, pessoas são cortadas da igreja, muitas vezes. Essa é uma realidade, que nós precisamos saber disso. O pai age assim, cortando aqueles que não são. Mas eu quero que você veja a segunda ação do pai como agricultor. Não apenas de cortar o ramo que não dá fruto, mas ele poda aquele que dá fruto. Olha lá o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vamos juntos agora? E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Não tem ramo que não passa pelas mãos do pai no tratamento. Dá fruto, o que ele faz? Ele limpa. Limpar é podar, cortar alguns pedacinhos, para que possa produzir mais. Deus tem um relacionamento conosco, e o objetivo de Deus é que nós venhamos cada dia produzir mais. E para isso, Ele poda as nossas vidas. Porque se nós estamos em Cristo, nós temos algum tipo de fruto. O que nós precisamos é que o Pai pode áreas nossas, para que a gente dê mais fruto. Porque estamos muitas vezes pesados. E é isso que Deus está dizendo aqui. Você está aqui nessa noite para saber que se você está em Cristo, o Pai está trabalhando em você. Hebreus 12 diz para nós que o Pai disciplina o Filho a quem ama. E é podando, é cortando, machucando, ferindo aos nossos olhos. Mas para quem entende da videira, é só assim para que aquele ramo se desenvolva. E é isso que Jesus está dizendo. E talvez você está aqui exatamente debaixo da poda de Deus. Talvez você está aqui, Deus está podando você, e você está dizendo, está doendo. Sim, o Pai está cuidando para que você venha produzir ainda mais.
E todos nós precisamos, toda videira precisa ser podada para que dê mais fruto. Perceba que o ponto aqui é, quem não dá fruto nenhum, não está de fato, então tem que ser tirado. Quem dá fruto, precisa ser pastoreado, cuidado, cortado, disciplinado, trazido para cá, para lá, ajeitado, para que continue dando fruto. Porque sem a ação de Deus em nós, nós não temos como produzir. Olha que Jesus vai dizer que o meio que o Pai faz isso é através da palavra do próprio Jesus. Olha o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como que limpa essa videira? Como que poda essa videira? Através da palavra de Jesus. Não é à toa que muitas vezes você sai de cultos dizendo, doeu, pegou pesado em mim. É a palavra de Cristo tratando com você. Com qual objetivo? Para que você dê mais frutos. Jesus está dizendo para eles, eu tenho falado com vocês, para que vocês estejam purificados. Irmãos, nós vimos a metáfora, a videira, o agricultor, e agora nós veremos os ramos, né? A videira é Cristo, o agricultor é o pai faz o quê? Ele corta o ramo que não dá fruto, porque se não dá fruto, ele não é daí mesmo, não tem nada nessa relação, não está comunicando nada da videira com o ramo, então tem que ser cortado e só está ocupando espaço. Mas o que dá fruto, tem conexão vital, tem realidade acontecendo. E o que ele precisa é produzir sempre mais. Então o pai cuida, corta no sentido poda, né? Essa é a melhor palavra. E os ramos? Olha lá o verso 5. Eu sou a videira, vamos juntos? Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Os ramos só produzem frutos por causa da sua relação com a videira. Não esqueça disso jamais. O fruto da videira é visto nos ramos. É através dos ramos que o fruto pode ser pegado, pode ser desfrutado por pessoas. Não é na videira, é nos ramos. Mas os ramos não dão fruto por si só. E muitas vezes nós começamos a achar que o fruto acontece por causa de nós. Porque ele passa por nós, ele vem através da nossa vida, mas a gente começa a achar que a gente é muito nisso. Tem um escritor, e eu não concordo com as ideias dele em muitas coisas, Eugene Peterson, mas ele tem uma ilustração muito interessante. Ele conta que ele recebeu, em um dos seus aniversários, algo assim, um presente. A pessoa foi e deu Eugênio, eu vou pintar você, fazer uma imagem sua, um quadro seu. E aí criou aquela expectativa, né? O cara disse, mas eu não vou te mostrar antes, só vou te mostrar o quadro pronto, no final. E aí, depois de algum tempo, essa ovelha chega para o Eugene Peterson, e entrega esse quadro. E aí, quando ele tira lá as coisinhas que estão tampando o quadro, para surpresa dele, é uma foto, uma imagem, melhor dizendo, um desenho, de um Eugene Peterson bem pálido, bem sem vida, bem acabado. E ele fala assim, por mais que eu não fosse muito bonito, mas eu estava bem melhor do que a imagem pintada. E tinha uma frasezinha escrito assim, esse é você, quando você estiver longe de Cristo. Sem vida. Isso ilustra a nossa relação, e é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus está dando uma afirmação que nós precisamos lembrar, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Você talvez tenha desfrutado daquele fruto do Espírito, e você tem visto essas coisas na sua vida, só porque você está conectado a Cristo que isso está brotando. Vem de Cristo isso em você. É Ele que está renovando a sua vida na imagem perfeita dEle mesmo. E perceba
que é por causa dessa relação de dependência que o ramo tem com a videira, é que é manifestado através de oração. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Se permanecerdes em mim, vamos juntos? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que afirmação forte. Você pode pedir o que quiser e será feito. Você diz, pronto, é evangelho da prosperidade. Esse pessoal está certo, podemos determinar as coisas. Não, perceba o que Jesus está dizendo. Ele coloca algumas condicionais. Se permanecerdes em mim. E o que mais? E as minhas palavras permanecerem em vós. Qual é o meio que Deus usa para nos podar, nos purificar? Jesus disse, as minhas palavras. Se nós estamos em Cristo, se a palavra de Cristo está agindo em nós, aí sim, Jesus não tem receio nenhum de dizer, o que você pedir será atendido. Porque você só vai pedir aquilo que é da vontade de Deus. A sua conexão com Cristo é isso. A palavra guia você nesse pedido. Aí está dizendo, você pede e dá muitos frutos. Percebe, irmãos, que desde o capítulo 14 tem uma frase de Jesus muito forte para os discípulos. Ele disse assim, vocês farão obras iguais às que eu faço e maiores do que a minha. Porque eu vou para junto do Pai. E aí ele faz o quê? Vou enviar o Espírito e vocês estarão conectados em mim. E vocês vão dar frutos e mais frutos. E vocês vão pedir o que quiser. Porque a palavra vai permanecer em você. E isso acontecendo, os seus pedidos serão aceitos na dinâmica do fruto. Os ramos só produzem frutos por causa da sua relação com a videira. Qual é a evidência disso? É nós mostrarmos a nossa dependência através de oração. O meio em que o fruto vai raiar em nós é com as nossas orações. Oração não muda Deus. Oração é exatamente o sinal evidente da nossa fraqueza, de que nós não temos como fazer, então nós pedimos para Ele. É o nosso reconhecimento que nós, como ramo, estamos conectados na videira e precisa vir da videira para que o fruto apareça. Nós precisamos orar convictos dessa relação que temos com o Senhor. Precisamos orar governados pela palavra do Senhor. Mas eu quero olhar com você ainda, que o verso de número 8 mostra para nós que o propósito deste fruto é a glória de Deus. Olha o verso 8. Nisto, vamos juntos? Que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Perceba por que ele diz, pode pedir que vai ser concedido, porque o objetivo é a glória do Pai. O que ele está prometendo não é que se você pedir um carro, ele vai te dar um carro. Não é isso. Ele está prometendo, se você pedir as coisas da palavra do Senhor, voltado para o fruto, Ele vai dar. Porque a glória tem que ser dada a Ele. A videira é Cristo, o Pai é o agricultor, os ramos somos nós. A minha pergunta é, você tem fruto? Você tem fruto? Qual é a base de convicção que você tem de que você está em Cristo? É você estar num hall de membro de uma igreja, só isso? Isso não é suficiente para garantir a você que você está em Cristo. Uma vez conectado em Cristo, você dá fruto. Talvez o que você está é dando pouquinho fruto. E o Pai vai podar você, para que você produza mais. Você produzindo, o objetivo é a glória de Deus. A forma de você manifestar essa dependência é orando ao Senhor. E a forma de você ser podado é pela palavra do Senhor. Se submeta à palavra e à oração, você terá fruto que glorifica ao Senhor. Eu quero terminar com a segunda lição, e agora é a explicação desta metáfora, como eu disse, a partir do verso de número 9.
Jesus não muda o assunto, o que Jesus muda é as imagens usadas. Olha o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Vamos juntos? Permanecei no meu amor. A imagem de uma videira era rica de significados por causa do Antigo Testamento. Israel é a videira, e agora tem uma videira nova. Mas a imagem de videira e ramo não comunica amor. Videira não tem amor pelo ramo que está lá. Mas a imagem de pai e filho comunica amor. E Jesus está dizendo, permanecer em mim é permanecer no meu amor. E interessante que ele vai dar o modelo desse amor, o paradigma, o referencial desse amor. Olha lá o verso de número 9. Vamos juntos? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Você está ouvindo o que Jesus está dizendo aqui para aqueles homens? Como o Pai me amou, eu amo vocês. O referencial de amor que Cristo tem para conosco não é esse amor que eu e você vemos em músicas ou que entoamos conforme os poetas dizem, que seja eterno enquanto dure, né? Você vai olhar, Vinícius de Moraes teve um monte de mulheres, não durava muito tempo, né? Não, o referencial que Jesus está dizendo de amor é o amor que ele tem, que o Pai tem para com ele, um amor que ele tem desde a eternidade nessa relação. O Pai amou o Filho desde a eternidade, e Jesus está dizendo para vocês, eu amo vocês igual o Pai me ama. Já pensou que amor extravagante, impactante é esse? Você vive aí correndo atrás de que pessoas amem você? Se você está em Cristo, Ele te ama, e Ele te ama da mesma forma como o Pai ama Ele. Isso é um amor extraordinário. Eu tenho certeza que você não tem dúvida de que o Pai ama o Filho, que Deus Pai ama Jesus Cristo. Mas por que você tem dúvida que Jesus ama você? Se Ele está dizendo que Ele ama, por isso que Ele está dizendo, permaneça nesse meu amor, nessa relação de amor estabelecida. Estar em Cristo é estar no maior amor da história. Um amor que existia antes da fundação do mundo, entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus resolve nos amar, criar um objeto do seu amor fora da relação trinitária, e o Filho vai vir em resgate destes, para colocá-los conectados neste amor. De agora em diante vai ter muito isso, assim como o Pai fez isso comigo, eu faço isso com vocês. Deus nos coloca na maior relação de amor que existe, a relação de amor trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, como filhos adotados, sem nos tornarmos divinos, apenas como criatura, somos alvo deste amor extraordinário, da mesma intensidade que Deus Pai ama Deus Filho. Ele nos ama. Por isso que você precisa estar em Cristo. Estando em Cristo, o Pai ama você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você não estiver em Cristo, se você estiver confiado em você mesmo, o Pai odeia você. O Pai odeia pecadores. O Pai odeia pessoas que estão em rebeldia com Ele. Aqueles que não estão em Cristo um dia vai provar de uma ira eterna do Pai. Por isso que Jesus está dizendo, esteja em mim, permaneça no meu amor. Isso faz toda a diferença. Eu amei vocês e o Pai ama vocês por causa dessa relação com Cristo. Irmãos, é lindo você ver esse paradigma do amor do Pai para com o Filho sendo aplicado a nós. Ramos e videira, é uma relação de muito amor. Mas esse amor é manifestado, queridos, e ele é manifestado através de atos de obediência. Olha o verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Olha o verso 10, vamos juntos?
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Nós, muitas vezes, fazemos uma distinção artificial de amor para a obediência, ou de amor de Deus para com a obediência à lei de Deus. Essa distinção não é bíblica. Na Escritura, o amor está ligado a obedecer, e obedece a quem ama. Se o paradigma de amor que Jesus tem para conosco é o Pai amando a Ele, o paradigma de obediência é Ele em relação ao Pai. Ele está dizendo para mim e para você: se você me ama, você precisa me obedecer. Porque o Pai me ama, e eu obedeço o Pai, porque eu amo o Pai. Eu amo você, você me ama, você permanece no meu amor. Como é que está a sua relação com meus mandamentos? E aí, Jesus amplia ainda mais isso. Ele diz: ameis uns aos outros. Perceba como é que nesse texto há uma explosão de amor acontecendo. O amor trinitário alcança as nossas vidas. Nós, amando a Cristo e sendo alvo do amor de Cristo, começamos a obedecer os mandamentos. E nós manifestamos esse amor para com Cristo. E Cristo diz: sabe qual é o resumo do mandamento? Que você deve amar o próximo. E aí você precisa amar o outro como Cristo nos ama. E aí vai dizer que nós precisamos então se entregar em favor do outro. Esse mesmo escritor, inspirado pelo Espírito, que registrou estas palavras de Jesus, ele escreve uma carta, a carta de João. E ele diz assim: se você diz aí que você ama a Deus, a quem você não vê, e você não ama o seu irmão, a quem você vê, você é um mentiroso. Por que isso? Porque Cristo, quando morre, ressuscita, sobe aos céus, Ele derrama o Espírito em nós. Nós não vemos Deus, mas pela Escritura nós sabemos que uma das pessoas da Trindade está dentro do meu irmão de fé. O Espírito mora nele, o Espírito é o selo dele, o Espírito é o penhor dele. Como que eu estou vendo ele, que é a habitação de Deus, e eu o odeio, e eu digo que amo a Deus que eu não estou vendo? Se a presença de Deus visível através dos filhos de Deus que somos nós, está sendo objeto do ódio. Perceba como que dá fruto, requer que você olhe para o próximo e veja ele, se ele está em Cristo, como objeto do nosso amor, porque ele é objeto do amor de Deus para com ele. Eu e você precisamos nos amar mais, não porque a gente é um pouquinho mais legal do que o outro, é porque Deus nos amou e nos colocou na mesma relação de amor. Minha pergunta para você é: o quanto você tem se sacrificado em favor do outro? O quanto que essa busca pela glória de Deus tem se mostrado na busca pelo bem do seu irmão, que Deus habita nele? Jesus está dizendo: permaneça no meu amor, cumpre os meus mandamentos, porque a maior prova de amor se deu porque Deus nos amou antes de qualquer coisa. Olha lá o verso 16. Verso 16: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Essa história começou em Deus. Você só responde ao amor que Ele teve por você. Você só dá fruto porque Ele escolheu você para dar o fruto. Por isso você tem que render glórias a Ele. Irmãos, toda essa relação de amor, de mandamento, de objetivo glorificar a Cristo, você talvez diria: isso vai ser uma chatice.
Você está muito enganado. Olha o verso 11. Quando ele fala de obedecer os mandamentos, de amar, verso 11, vamos juntos? Tenho vos dito estas coisas. Jesus promete alegria. Quando eu e você permanecer no amor de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, amar o próximo, ele diz, e o meu gozo estará em vocês. Vocês terão a mesma alegria que eu tenho em obedecer o Pai. Perceba que Jesus está prometendo coisas conectadas a nós, nas coisas que Ele tem com o Pai. Ele tem amor pelo Pai, Ele tem obediência ao Pai, e Ele tem alegria no Pai. Essas coisas é prometidas a você e a mim. Estar em Cristo não é chato. Estar em Cristo não é um fardo. Estar em Cristo é ter a verdadeira alegria. Talvez você venha aqui nessa noite em busca de alegria. E deixa eu dizer para você, a verdadeira alegria, Jesus promete a você, se você estiver nele. Você terá a mesma alegria que Ele tem, se você permanecer no amor dEle, se você obedecer os mandamentos dEle, se você amar, aí você vai ter o gozo completo, assim como o Filho tem. Eu e você precisamos render graças por causa dessa conexão misteriosa que tem. Estar em Cristo. Não é à toa, como eu disse, que o Novo Testamento vai colocar essa expressão há cerca de 200 vezes para definir quem é o cristão. É alguém em Cristo. Nessa noite nós vimos a videira, vimos o agricultor e vimos o ramos. Vimos a metáfora em si e depois nós vimos essa explicação da mesma metáfora, mas através da relação de pai e filho, de amor que há na Trindade sendo aplicado a cada um de nós. Eu não posso terminar sem desafiar você a avaliar se você está em Cristo. É simples uma frase, mas muda tudo. Estar em Cristo muda tudo. E não muda só coisas temporais, muda coisas eternas. Você precisa ter convicção absoluta que você está em Cristo. Se você está em Cristo, tenha frutos e se submeta ao tratamento que Deus está fazendo em você, porque Ele designou que o seu fruto permaneça no último dia. Ele vai podar o que for necessário para que você possa ter fruto nesse ramo que é você, porque o poder vem dele mesmo e a palavra vai fazer isso na sua vida. Vamos orar? Obrigado porque nós estamos em Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos colocou no Teu Filho, ainda nos projetos da eternidade. Obrigado porque a Tua palavra nos desafia nessa noite a termos uma relação de amor com o Senhor. Por isso, dê a cada um que está aqui presente a convicção de que estar em Cristo é o melhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.